Olá, gente, amantes de idiomas. O tema do vídeo de hoje é por que eu escolhi dar aulas online. Você vai saber os meus motivos, mas vai saber isso depois da vinheta. Vamos vinhetar então. Voltei aqui, sou eu. Meu nome é Felipe Kawakami e eu dou aulas online de japonês. E por que que eu escolhi dar aulas online? Por que que eu fiz assim? Bem, primeiro, antes de mais nada, eu acho que eu preciso colocar aqui como introdução desse vídeo que existem quatro maneiras, basicamente, talvez haja outras, eu não sei, mas quatro maneiras básicas de você aprender um novo idioma, né? Primeira delas, sozinho, como autodidata. Não que eu queira me colocar acima dos outros, mas foi como eu praticamente aprendi o japonês. Eu não fui numa escola presencial, eu não fiz. Não, eu peguei numa mesa, sentei numa mesa, um dicionário, as ferramentas que eu tinha na época e aprendi sozinho. A minha grande vantagem é que, como eu vivi no Japão, eu tinha como treinar isso. Eu tinha como aplicar prontamente o que eu estava aprendendo. Então, primeira maneira é aprender sozinho, como autodidata. A segunda maneira de aprender um novo idioma é fazer um curso presencial, um método tradicional. Você vai lá, se matricula numa escola e frequenta essa escola com o professor. Essas aulas podem ser particulares ou podem ser em grupo, na maioria das vezes é em grupo. E aí você pode aprender um idioma. Uma terceira maneira é o curso online. Curso online. O que é o curso online? O curso online é um curso que um professor ele grava todas as aulas e ele te vende o acesso a essas aulas gravadas. Claro, acompanha também os materiais, os exercícios e também se você tiver alguma dúvida, eles têm um suporte para esclarecer essas dúvidas. E uma quarta maneira são as aulas particulares ou em grupos online, não são presenciais. Essa foi a maneira que eu escolhi para dar aulas de japonês. Aulas particulares, por enquanto só particular, online, ou seja, pela internet, usando o Zoom. Agora, por que que eu escolhi dar aula online? Né? Se, por exemplo, no meu caso, eu poderia também tentar o curso online, né? Curso online, né? Sozinho como autodidata, foi da maneira que eu aprendi. Se você quiser aprender sozinho como autodidata, em japonês a gente fala assim, dozo, né? Hoje em dia tem muito material aí na internet. O grande trabalho que você vai ter é tentar organizar todo esse material de uma maneira que você entenda, que siga uma sequência lógica para você entender. Mas tem material suficiente para estudar na internet. Curso presencial você depende de um local físico, talvez onde você mora não tenha, por exemplo, eu ensino japonês, não tem escola que ensine japonês, então aí simplesmente não tem como. Então talvez fique sobrando curso online e as aulas particulares online. Curso online, conforme eu estava dizendo, um professor grava tudo e ele vende para você o acesso a essas aulas gravadas e também aos materiais e exercícios e também tem um suporte técnico. Tem as aulas particulares em online ou em grupo online. Isso começou, eu decidi isso por causa de uma experiência que eu tive com uma aluna, né? Tem uma aluna que ela comprou esses cursos online e ela pagou caro, né, o acesso e começou a fazer as aulas lá. Ela é bastante esforçada, essa aluna. Realmente fez. Aí, num determinado momento, ela veio me procurar, nós começamos a dar aquelas aulas particulares, e ela estava me falando sobre o curso. E ela falou o seguinte, né? Ah, isso daí eu não entendia, né? E aí, quando eu não entendia, eu mandei e-mail lá para o suporte, e o suporte me respondeu mais ou menos o seguinte: olha, essa questão aí explica na aula tal. Assiste de novo a aula tal, que você vai entender. Ela virou para mim e disse assim: mas eu assisti a aula e não entendi, eu quero uma explicação diferente. Quero uma explicação diferente. E ela não teve, né?
a resposta do suporte foi esse. Não estou querendo dizer com isso que os suportes são todos assim, frios, ou manda você assistir a aula de novo de uma coisa que já foi explicada, né? Tem suportes muito bons, que realmente, às vezes até dependendo do tamanho do curso, o próprio professor, o próprio mentor, ele entra em contato com você. Mas esse não foi o caso. Daí eu percebi que esse curso online, ele carece do contato do professor com o aluno, carece do contato do professor com o aluno. E, basicamente dizendo, eu gosto do contato direto com o aluno. Por dois motivos eu gosto do contato direto com o aluno. Primeiro, porque eu me empolgo, eu me empolgo vendo o progresso do aluno. A gente explica uma vez, às vezes não entende, explica de uma vez diferente. E aí, de repente, o aluno já está entendendo e já está progredindo. E eu fico empolgado com isso. Essa minha mesa aqui, ó, de tanto bater nela, porque quando eu bato, quando eu me empolgo, eu bato nessa mesa aqui, né? Olha só, estourou o som aqui. Estourou o som. Eu não vou editar isso aqui, vai com o som estourado mesmo, tá? Por quê? Porque eu me empolgo com o progresso dos alunos. Eu gosto de ver o progresso dos alunos. Isso realmente me motiva, né? E sem o contato, se fosse um curso online, simplesmente não teria como fazer isso. Uma outra coisa é que eu aprendo muito com os meus alunos, aprendo muito. De que maneira, né? Às vezes os alunos vêm com umas perguntas assim que eu nunca parei para pensar. Nunca, não tinha noção, não tinha noção. Por exemplo, né? Teve uma aluna que, já estou falando de outra aluna, que ela veio me perguntar, olha, eu vou dar um pause no vídeo agora porque está passando um caminhão aqui, mas eu já volto já. Pronto, o caminhão já passou, os cachorros pararam de latir, agora a gente pode continuar. Eu nem sei onde eu estava, mas eu acho que eu estava dizendo que eu aprendo muito com os meus alunos. E sim. E aí teve uma aluna que às vezes me perguntou o seguinte: em japonês tem duas ou três palavras para resposta, né? Resposta. Aí nós vimos um exemplo assim e estava uma dessas palavras, né? Rende, que é a resposta. Aí ela me perguntou, mas e Henshin? Já é uma aluna avançada, né? Henshin é uma outra palavra também para resposta. Eu não sabia a diferença das duas. Hoje eu sei, né? Hoje eu sei, eu tive que correr atrás, né? Rende é uma resposta a qualquer interação que você faça. Agora, Henshin é uma resposta escrita, a um e-mail, a uma carta. Então, alguém te manda um e-mail, uma mensagem, uma carta. Se você responde isso, você faz um Henshin. Se alguém fala com você, ou então pede, ou telefonando, pede que você entre em contato de novo com ele e responda, isso daí é um Rende. E tem também a palavra kotai, que é resposta a uma questão, uma pergunta de prova, ou qualquer tipo de pergunta que se faça na comunicação, numa conversa. Então, isso eu não sabia, mas a dúvida dessa aluna me fez correr atrás, hoje eu sei, e eu sei explicar isso muito bem. Então, eu aprendo muito com meus alunos. E também tem outra coisa que me incentivou a dar aulas online, né? Quando eu estava no Japão, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, e eu estava querendo voltar para o Brasil, eu tinha uma preocupação, o que eu vou fazer para me sustentar lá no Brasil, né? Aí conversando com a minha esposa, sabendo do japonês que eu já sabia, que eu já tinha aprendido, vamos dar aula de japonês, né? E aí, para estudar o mercado, para entender, eu estudei um pouco de marketing digital e também entrei nos lançamentos de alguns cursos em japonês, né? E eu vi que eles faziam aquela semana lá, né? 3 aulas online gratuito. Aí na quarta aula oferecia lá com aquele monte de desconto, aquele monte de coisa. Eu vi aquilo lá, era tudo feito para vender o curso. Tudo feito para vender o curso. Inclusive a equipe que respondia tinha uma lista de objeções e tinha as frases feitas para combater essas objeções. Isso é muito difundido e falado no marketing digital. Eu vi isso e eu só enxergava cifrão, cifrão na cara do.
do cidadão que estava lá tentando vender o seu peixe, né? Claro, não estou dizendo mal dele, né? Dinheiro é necessário para a gente sobreviver. E talvez a equipe que estava por trás dele orientou ele para que agisse daquela maneira, porque seria o jeito mais fácil de vender. Mas como foi investido dinheiro, tinha uma equipe por trás, ele precisava vender uma certa quantidade de cursos para sustentar não só ele, mas também a equipe dele. Então eu não achei que a pessoa que está vendendo isso teria uma motivação correta de realmente ajudar o aluno. Eu não me, eu não me enxerguei naquela situação. Eu poderia gravar um monte de aula, eu sei mexer no OBS, inclusive eu estou gravando isso no OBS, isso aqui atrás é uma cortina verde, né? Fazer um cenário bonitinho. Se eu quiser compartilhar a tela é só clicar aqui no local que compartilha a tela, os exercícios, os slides, isso tudo eu faço. Poderia fazer gravar as aulas e disponibilizar para os alunos apenas a senha para entrar lá. Seria bom fazer isso? Talvez até seria, porque eu teria um trabalho de gravar todas as aulas, e aí o trabalho que eu teria depois era só colocar os alunos para dentro, não numa escala muito grande, né? Colocar os alunos para dentro e responder as questões deles conforme foram aparecendo. Mas eu não quis fazer isso porque eu não me identifiquei com a motivação disso. Mais uma vez, estou falando mal do dinheiro. O dinheiro é necessário, a gente precisa, eu preciso. Mas isso me cheirou, tipo assim, 90% dinheiro e 10% motivação. Eu acho que com a maneira que eu faço, que é dar aulas particulares online, esse daí já fica mais ou menos meio a meio, né? Sim, eu faço por dinheiro, preciso das coisas, mas eu também faço porque eu posso ajudar de verdade o meu aluno. Por que a gente pode ajudar de verdade o aluno, né? Porque existem algumas coisas que no curso online a gente não pode fazer, né? Primeiro, a gente pode acompanhar o progresso do aluno. E às vezes também, quando a gente acompanha o progresso do aluno, a gente identifica os pontos fortes e potencializa esses pontos fortes e também identifica os pontos fracos do aluno e aí trabalha em cima disso. Por exemplo, existem alunos meus, pela experiência que eu tenho, que eles são muito bons em numa matéria escrita que a gente dá, eles traduzem rapidinho. Mas quando chega na hora de ouvir, aí eles se atrapalham um pouco. Ok, o que nós precisamos fazer? Para você aprender, a gente vai potencializar essa parte escrita, essa explicação. Mas também a gente vai trabalhar em cima da escuta, do listening, por assim dizer. E a gente consegue acompanhar e personalizar de acordo com as habilidades do aluno. Não só a maneira, mas também o conteúdo a gente consegue personalizar, né? Existem alunos que querem aprender japonês, porque eu estou aqui no Japão, então eu preciso aprender rápido para me comunicar com o chefe da minha fábrica, para comunicar com os vizinhos, para comunicar com o médico. A gente adapta isso à realidade do aluno. A gente adapta isso à realidade do aluno. Existem outros alunos que eu tenho aqui no Brasil que vão para o Japão, né? Querem aprender porque querem assistir um anime, querem assistir o drama, um dorama, né? Dorama, né? Sem tradução. Então a gente adapta às condições do aluno. E uma outra coisa que também a gente pode fazer nas aulas online é praticar conversação e, conforme eu já disse, listening ou compreensão auditiva. Coisas que num curso online não dá para fazer. Aí então, meditando em tudo isso e pensando em tudo isso, eu realmente decidi trabalhar com aulas online. Talvez se eu fizesse um curso online, não sei se ia dar certo ou não, mas se desse certo eu talvez ganharia muito mais. Mas não, eu preferi priorizar o contato com o aluno porque isso me motiva, isso me faz ficar engajado, isso vai me fazer não desistir de fazer isso, né, de ensinar o japonês.
Tá certo? Então vamos tentar recapitular aqui o que nós consideramos nesse vídeo aqui, nessa conversa minha e tudo, né? Por que que eu escolhi dar aula online? Muito embora, no meu caso, eu poderia ter dado ou ter feito um curso online ou as aulas particulares online. Eu escolhi as aulas particulares. Por quê? Porque eu não me identifiquei com o método e com a motivação por trás de um curso online. Não tem contato direto com o aluno. Isso não ia ser motivador para mim, né? Um outro ponto é porque eu aprendo muito com os alunos, isso me faz crescer. Esse contato direto com os alunos me faz crescer como pessoa, como professor, e assim, cada vez mais a minha qualidade de ensino, a minha qualidade até de vida vai melhorando. Eu gosto muito disso. A gente pode acompanhar o progresso do aluno, potencializar os pontos fortes, identificar os pontos fracos e trabalhar em cima disso. A gente pode praticar conversação, listening, a gente pode fazer diversas coisas. Só ter um pouco de criatividade e um pouco de boa vontade, a gente pode fazer uma pessoa de verdade, pegando ela na mão, tirar ela do zero e levar ela até a fluência, assim como tem acontecido com alguns alunos meus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Se por algum caso, por algum motivo você se interessar e quiser ter aulas particulares comigo, né? Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, fique à vontade para saber mais. E se você se identificou comigo, deixa aí nos comentários. Se você acha que não, tem todo o direito, também pode deixar nos comentários. O importante é que você participe, tá? Mas esses são os meus motivos e é por isso que eu decidi dar aula online, né? Particulares online. De qualquer maneira, tamo junto e até a próxima. Mata né!